Olá pessoal, como já sabem, eu gosto de trazer ao canal conteúdo para vos ajudar a fazer o vosso setup de cinema em casa e costumo falar muito de projetores. Desta vez trago-vos este da Artly, o Energon 2, e é que é um projetor que não é dos projetores mais caros, também não é dos mais baratos, mas está aqui num patamar que eu acho que é bem aceitável para quem quer construir um espaço de cinema em casa ou quer ter um projetor para de vez em quando ver uns filmes e ficar muito bem servido. Falando aqui deste projetor em questão, o que é que vocês devem ter em conta? É um projetor então com 8000 lumens, em termos de interface ainda podemos ligar RGB, temos dois HDMIs, duas portas USB, uma saída de áudio e de vídeo composto para ligarem a dispositivos antigos, uma saída de jack 3.5 então para ligarem a um sistema de som ou ligarem diretamente a earphones com fios, a possibilidade também de colocar um cartão microSD e depois temos o botão para ligar e desligar e o cabo para ligar a energia. Além disso, na parte de trás temos depois uma pequena peça que é então para ajustarmos depois manualmente o efeito trapezoide no sentido vertical, ou seja, se vocês colocarem o projetor mais abaixo podem depois fazer o ajuste para ficarem depois com uma projeção mesmo retangular, ou se puserem mais acima também podem fazer esse ajuste. O único ajuste que vocês não conseguem fazer é se vocês colocarem o projetor mais para a esquerda ou mais para a direita comparativamente com a tela. Nesse caso, este projetor não tem esse ajuste. Depois, continuando com a interface no próprio projetor, temos os botões na parte de cima para podermos então controlar o projetor sem comando, apesar de ser mais fácil com o comando, e depois na parte da frente temos a possibilidade de ajustar manualmente também o foco deste projetor. Além disso, este projetor também é um projetor de 1080p nativamente. É claro que se vocês ligarem aqui um aparelho 4K pelo HDMI, vamos ter um downscale para 1080p. Existem aqui algumas características que eu gostei neste projetor. Para começar, por exemplo, ele tem uma coluna embutida, que eu acho que já dá um som suficiente para vocês utilizarem o projetor sem mais nada. É claro que não nos podemos esquecer que no caso de estarmos a projetar isto por uma parede, possivelmente o projetor vai estar atrás de nós e nós vamos estar à frente do projetor, e nesse caso o som vai nos estar a vir de trás. Portanto, para termos aqui um efeito sempre de cinema melhor, claro que ligando aqui a um sistema de som através do jack, por exemplo, e poderem espalhar umas colunas, nem que sejam umas colunas estéreo, já ficam com melhor som. Mesmo assim, a coluna já tem os resultados suficientes. Claro que eu considero sempre aceitáveis para verem um filme ou outro, mas se quiserem pôr isto de uma forma mais estável, claro que uma coluna externa ficam melhores. Depois, além disso, em termos de interface, o próprio projetor traz uma espécie de sistema operativo integrado e nesse caso o que é que vocês conseguem fazer diretamente através do projetor? Podem ligar, por exemplo, uma pen com os vossos ficheiros e conseguem ver vídeos, conseguem ver fotos, conseguem ouvir música e conseguem ver texto. Em relação aos filmes, vocês conseguem só ver filmes 1080p, H264 ou H265. Portanto, eu aconselho sempre ligarem depois uma pen Android ou um dispositivo para poderem fazer a parte da integração com o que quiserem ver, mas só com a pen, se vocês tiverem os vossos vídeos nesses formatos, vocês vão conseguir ver. Se for em 4K, ele não vai conseguir reproduzir, mas 1080p, 60 fps ou 30 fps, em princípio não vão ter nenhum problema. Em relação a este projetor, também um detalhe que eu gostei bastante foi em relação à parte do leitor nativo, dar para fazer integração com legendas, ou seja, se vocês tiverem um ficheiro de legendas, ele vai reconhecer e as legendas neste caso são utilizáveis, ou seja, eu já vi em muitos projetores em que as legendas ficam demasiado pequenas ou ficam com um formato que não são tão legíveis. Neste caso eu acho que o leitor nativo é bom o suficiente para vos conseguir reproduzir legendas, no caso de vocês quererem utilizar legendas. Nunca nos podemos esquecer que estes projetores são sempre, digamos, versões internacionais e muitas vezes não se preocupam com esta questão das legendas, que cá em Portugal nós costumamos pôr muitas legendas, quer seja em filmes ou quer seja em séries. Mas em relação a esse ponto, eu acho que está de acordo com o que seria de esperar. Também, outra questão depois em relação ao sistema operativo. Quais são os pontos positivos disto? Temos Wi-Fi e temos Bluetooth. Com o Wi-Fi nós podemos depois ligar-nos à nossa rede e conseguimos fazer a transmissão, por exemplo, do conteúdo do nosso telemóvel para o projetor. É compatível com o Miracast, é compatível com o iOS e também é compatível com o DLNA. Portanto, destas três formas vocês conseguem transmitir, quer seja do vosso smartphone, quer seja do vosso computador. É claro, dentro destes protocolos, se vocês tiverem aparelhos que são compatíveis, vão conseguir transmitir sem fios o que quiserem ver diretamente para o projetor. No entanto, claro que para terem uma experiência a 100%, eu recomendo sempre depois ligarem uma pen ou ligarem uma box Android e aí claro que vão conseguir reproduzir tudo sem nenhum problema. Depois, passando à parte da projeção. O que é que vocês podem esperar deste projetor? O máximo que ele consegue projetar, tendo uma imagem, digamos,
aceitável, com boa luminosidade, é até uma tela de cerca de 120 polegadas. E para vocês conseguirem projetar uma imagem de 120 polegadas, tem que ter o projetor a cerca de 3,5 metros da tela. Portanto, é essa a consideração que vocês devem ter em conta, tem que ter espaço. Quanto mais perto ele tiver, claro que menor vai ser a projeção. Mesmo assim, depois em termos de ajustes, vocês conseguem ajustar digitalmente o zoom, e isso significa que vocês podem colocar a imagem mais pequena, não conseguem pôr maior. Depois, passando também pela parte dos ajustes, conseguem fazer ajustes nas cores, conseguem fazer ajustes no som e também conseguem ajustar a forma como o projetor está a projetar, se está atrás da tela, se está à frente da tela ou se está virado ao contrário. Portanto, este tipo de ajustes são os mais habituais. Neste caso, eu acho que não há assim nada de muito negativo a indicar. Aqui, depois também outra coisa que me costumam perguntar antes de me esquecer, em relação ao ruído, a ventoinha do próprio projetor, para ele não sobreaquecer, eu acho que não faz muito barulho, ou seja, a própria coluna do projetor consegue abafar o ruído que a ventoinha produz. Portanto, nesse caso, não é dos projetores mais ruidosos, também não é dos projetores mais pequenos. Estamos aqui a falar de um projetor que ronda cerca de 200€. Portanto, para este tipo de projetor, já é um projetor que eu recomendo para vocês, por exemplo, utilizarem no dia-a-dia e terem aqui uns bons resultados em termos de cores. É claro que as cores não são equivalentes a um projetor DLP, mas também o preço não é o mesmo. Agora aqui para um projetor de 1080p que vocês querem utilizar algumas vezes, ou até querem utilizar diariamente, mas querem ter uma solução que dê para instalar, dê para projetar e depois possam arrumar, está aqui uma solução que vocês podem ter em conta. Dessa forma, para concluir, aqui o único aspecto que pode ser considerado mais negativo é mesmo em relação ao ajuste do projetor, se vocês quiserem pôr o projetor mais para a esquerda ou mais para a direita, comparativamente com a tela. Ou seja, ele tem que ficar sempre centrado com a tela, pode ficar mais acima ou mais abaixo, já que não faz então o ajuste horizontal em termos de trapézio, só faz o ajuste vertical. Em relação ao resto das características, para o que ele custa, para a projeção, para a luminosidade, ele é bom para utilizar se tiverem a sala toda às escuras. É claro que podem ter alguma luminosidade, mas aí não vão aproveitar a 100% das características do projetor. Este projetor é sempre um projetor mais indicado para vocês terem a sala totalmente às escuras e estarem a usufruir do vosso filme, da vossa série, ou do que tiverem a ver. Podem usar o projetor diretamente através do vosso smartphone, ou seja, fazer o cast do conteúdo do vosso smartphone para o projetor. Podem também utilizar a coluna interna numa situação temporária, mas para vocês utilizarem isto a 100%, era sempre melhor ligarem depois a um sistema de som para ficarem com um som melhor distribuído. Depois também, para concluir, um aspecto muito positivo que nem todos os projetores costumam ter, é que este projetor vem com uma bolsa de arrumação, portanto vocês podem utilizar, podem levá-lo para qualquer lado e tem sempre uma bolsa para levar o projetor e todos os componentes do projetor principais. Dessa forma, eu acho que já está assim tudo dito. É aqui um projetor que eu gostei de testar e gostei de experimentar. Não é dos mais caros, não é dos mais baratos, mas já está aqui num patamar já para vocês considerarem como projetor que possam utilizar no dia-a-dia. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. Jerk, Tom. Look, Celia, we have to follow our passions. You have your robotics, and I just want to be awesome in space. Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? I'm not freaked out by it's. All right, fine. I'm freaked out. I'm having nightmares that I'm being chased by these giant robotic claws. Whatever, Tom. We're done. Robot's memory synced and locked. This is pretty freaky.